Um grande país deve ser governado como quem frita pequenos peixes. Quando o mundo é governado de acordo com tal, os mortos não andam por aí como espíritos. Isso não quer dizer que os mortos não sejam espíritos, mas que seus espíritos não são nocivos aos homens. E não só os mortos não são nocivos aos homens, também o sábio não lhes faz mal. Quando então essas duas potências não se danificam mutuamente, suas forças da vida conjugam seus efeitos. Então é isso. Fraternidade, saúde e paz. Pronunciar esse nome U em frente a essa sumidade para todos nós. O mestre U representa hoje dentro da Secretaria de Saúde. Eu não estou falando como representante, mas de certa forma foi assim que eu conheci Aristém e meu querido Zé Carlos, meu querido amigo. E para nós da Secretaria de Saúde, mestre, nós vivemos a sua sombra como a sombra de uma mangueira, acreditando que se escutarmos um pouquinho da sua sábia prática, nós vamos ter melhores resultados do que o que a gente vem se debatendo em busca da simplicidade com que sua atuação traz harmonia e paz para esse lugar. Então, muito obrigado pelo convite, Aristém, e por essa oportunidade de estar aqui com vocês e com o mestre U. Meu nome é Marcos, eu, dentre outras coisas, sou médico, atuo como médico de família na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sou médico de família, minha família está ali, para não dizer que é mentira, então tá minha esposa, Ximena Moreno, está ali. Os meninos estão, Arjuna e Ananda, estão por aí brincando. E eu fui olhar o título da palestra, né, assim, faz alguns minutos, perguntando o que a gente vai falar. A gente vai falar de participação popular, democracia e SUS. Tem três palavrinhas para disparar. O Aristém me deu esse presente de falar desse tema que eu praticamente não tenho oportunidade de falar. E tivemos uma grande inspiração sobre os peixinhos fritos. Né? Fritar pequenos peixinhos. Então isso ainda está ressoando um pouquinho na minha alma. E os sábios, e a gente tem vários aqui, mas temos uma representação dessa sabedoria e do que eu considero um sábio. Nós temos algumas mulheres aqui também, que a gente, né, pode elencar ali a sabedoria, porque cabe às mulheres, sempre coube esse papel de garantir que essas práticas permanecessem ao longo das gerações. E, sem dúvida nenhuma, temos os espíritos. Né? E como é que esses espíritos, pelo que eu entendi no verso, precisam. Nós precisamos que exista uma harmonia entre esse processo dos espíritos, que existem, segundo o verso, entre os sábios, e não está falado ali dos jovens, mas tudo isso precisa estar numa certa harmonia para que a gente possa caminhar como humanidade. Então, diante do Mestre U, eu preciso, diante da juventude do Mestre U, eu preciso me considerar jovem. Eu me pergunto, será que eu me comporto como um jovem? Ou será que eu me comporto como um ser decrépito perante o Mestre U, que está jovem cada vez mais? Então, é nessa desarmonia da minha vida cotidiana que eu me pergunto se tem algum risco de eu ser sábio no futuro. Parece que não. Porque eu não me comporto de modo a usar a sabedoria para estar mais jovem. Isso foi só para brincar um pouquinho, sem nenhum tipo de ofensa, né, ao texto sagrado, mas de estar aqui ressoando na minha alma, no meu coração, o que a gente leu um pouquinho antes. E governar, né, tem uma coisa do governo. Aí na medicina chinesa a gente sabe que tem o governo, né, e tem esse governo sagrado. E o governo, digamos assim, não sei se ainda se fala, se eu posso falar isso, Aristeu, mas o governo imperial e o governo ministerial, digamos assim, né? Então, assim, não é simples governar. Não é fácil fritar pequenos peixinhos. Isso não é uma coisa que se faz de qualquer forma.
Então, para falar desse tema, primeiro vou recorrer ao que se fala sobre participação, né? Participação popular. Um sábio chegou para mim agora, um pouquinho antes da gente começar, e disse: Victor, sabe qual é a diferença entre democracia e ditadura, Victor? Eu vou falar olhando para a câmera. A diferença, esse sábio me disse, que democracia e ditadura democracia é quando eu mando e ditadura é quando o outro manda, né? Então, recebi essa informação hoje. E ao longo do tempo parece que foi assim que a gente foi construindo sociedade, né? Foi com bastante opressão, foi com bastante truculência. A humanidade, ela fica muito bem, parece quando está muito distante uma da outra, mas quando a gente começa a se aproximar muito um do outro, realmente às vezes precisa de uma regra, de uma arbitragem, para a gente poder conseguir conviver com um pouquinho de sabedoria. Porque senão o risco de tomar o lugar do outro, né, é muito grande. Parece um comportamento que não é bem humano, né? Deve ser alguma herança que a gente guarda de alguma convivência com outros seres que não humanos. Porque a convivência humana, em termos de ser humano, é uma convivência pacífica, uma convivência que busca harmonia, é uma convivência que busca fraternidade e solidariedade. Isso são valores humanos. O que a gente vive às vezes é o desumano, né? É o que não é humano. E na participação, participação popular sempre teve, né, gente? Vamos lá, né? Teve participação popular na construção das pirâmides, teve participação popular na construção dos jardins suspensos da Babilônia, teve participação popular nas várias guerras, que muitas vezes os soldados nem sabem bem por que estão lutando, mas alguém mandou eles irem lutar. E tem a participação popular também nas guerras. Tem a participação popular nos conflitos, tem a participação popular nos genocídios, tem a participação popular no trabalho. Então, desde que a humanidade existe, que existe participação popular. A pergunta é, do que a gente participa? Né? Como que a gente participa? A troco de que a gente participa? De que a gente... Será que a gente escolhe participar? Ou se a gente é participado da nossa participação? E, obviamente, desde que sociedade se formou, sociedade só pode se formar com participação popular. Não tem como fazer sociedade, não tem como fazer nação, não tem como fazer grande país, não tem como fazer Estado sem participação popular. E talvez a pergunta que eu me faço, Aristem, dessa provocação que você me deu, é: qual o tipo de participação popular que eu gostaria que fosse construída na humanidade, né? Participação popular em que aspecto? Participação popular em que formato? Porque na balaiada, na cabanagem, que foram tentativas, na farroupilha lá do sul, foram tentativas de participação da nossa população, tentativas populares de participação, que não foram muito bem aceitas, Canudos, né? Enfim. Como que a gente entende as várias tentativas de participação dos vários povos num processo de construção de algo que não seja de aniquilação de um pelo outro, de dominação de um pelo outro, ou pelo menos que essa aniquilação e essa dominação não sejam sem consenso, né? Porque eu também posso ter o direito de eu me aniquilar e me atirar à aniquilação em prol de algo que eu acredito. E aí a gente se pergunta, até onde vai o meu direito? Né? Até onde vai o direito de eu me auto-aniquilar? Até quando que eu tenho responsabilidade com toda a humanidade quando eu me proponho práticas que são auto-aniquilatórias? Com o que eu participo, o que eu contribuo para, digamos assim, para a história de toda a humanidade? A gente não tem muito valor individualmente.
mas a humanidade é construída com os valores individuais de todos os seres humanos. Então, cada ser humano tem uma participação inestimável, até porque nunca mais se repetirá um ser humano como aquele. Aquela individualidade, e eu estou aqui com os peixinhos, com os pequenos peixes fritos, tá aqui, o verso não está me deixando muito em paz para falar, né? Tá ressoando muito forte aqui. Como que esses pequenos peixinhos contribuem individual e coletivamente para o processo? Então, quando eu olho para essa participação popular ao longo da história, ela muitas vezes foi utilizada a bem de poucos. Então, participação popular para mim sempre existiu, mas ela sempre existiu de modo a manobrar essa participação popular para interesses. E a construção dos interesses para a participação popular talvez seja um elemento que a gente precise discutir mais do que a participação popular em si. Até porque a gasolina é paga por participação popular, os impostos são pagos por participação popular, toda a civilização é construída com participação popular. As crianças são banhadas, trocadas, banhadas, trocadas, banhadas, trocadas, banhadas, trocadas, banhadas, com participação popular. Nós estamos aqui porque houve a participação de mulheres, a participação intensa de mulheres, para que nós pudéssemos todos estar aqui, homens também. Mas não dá para comparar o conjunto da participação popular feminina na existência de cada um de nós aqui. Talvez se deixássemos as crianças apenas à sorte dos pais, não tivéssemos um resultado de 8 bilhões de habitantes tão facilmente como nós temos hoje. Então, com isso, gente, eu estou trazendo para vocês que às vezes, pelo menos do meu ponto de vista, eu só estou trazendo um ponto de vista para vocês, a participação popular ela precisa ser qualificada, no sentido de para quê, com quem, de onde, para onde, né? A troco de quê? A troco de quê que eu convido as pessoas para participarem? São perguntas que a gente precisa se fazer antes de necessariamente dizer que precisa existir participação popular. No movimento nazifascista que se estabeleceu no norte da Europa e quase tomou o mundo inteiro, houve muita participação popular. Então, na Primeira Guerra Mundial, houve muita participação popular. Então, para que está se convidando o povo para participar? E vem uma outra palavrinha. Depois que eu falei de participação popular, não falei, obviamente, nada. Democracia, né? Democracia vem lá, tem aquelas historinhas de Grécia, Roma, vem lá do tempo que o pessoal se juntava na praça para conversar. O pessoal homem, o pessoal nascido na mesma cidade, o pessoal que tinha escravo, porque ele não bastava ser livre, ele tinha que ter escravo, para ser livre inclusive, e ele tinha que ser possuidor de propriedades. Sabendo que se alguém possui propriedades, obviamente tem um outro que não possui propriedade. A propriedade existe, basicamente, para excluir aqueles que dela não são donos, não são proprietários. Para isso que se criou a propriedade. Então, a democracia ela tem essa origem. Né? É a democracia, como disse o sábio, é a democracia daqueles que falam da sua própria democracia e impõem a democracia sobre o outro. Esse povo maravilhoso que falou sobre democracia, não esqueçam, depois também saiu dando bolacha em um monte de gente boa, tirando um monte de gente boa dos seus lugarzinhos, da sua cultura, impondo a sua forma de democracia. Então, também a gente precisa ter muito cuidado com esse processo democrático, que para ser democrático não pode ser uma ditadura da maioria contra a minoria. Até porque somos todos minorias em algum aspecto. Então, a capacidade de diálogo para que haja participação popular, inclusão, para que o modelo de democracia e de participação popular não seja opressor e aniquilador, precisa ser muito bem observado para que possamos garantir
àqueles que têm menor condição de participar, aqueles que estão mais vulneráveis naquele estabelecimento social, para que a participação deles seja contada, mesmo até que eles não possam levantar a mão para dar a opinião deles. E também, como vocês estão vendo, estou questionando aqui a própria palavra democracia. Para onde a gente vai? Que democracia é essa? Como eu falei para vocês, na história recente a gente teve o século XX recheado de momentos desarmônicos entre a Primeira Guerra Mundial, todos os conflitos que se estabeleceram. Vou falar, desculpem, do ponto de vista, desculpa, mestre Will, do ponto de vista eurocêntrico. Vocês me perdoem, mas vocês sabem que, né, a escola é um tanto quanto omissa em falar, por exemplo, da contribuição de Gengis Khan, do processo da história da China, de como isso influenciou o mundo até hoje. Até porque a pólvora de Napoleão Bonaparte, que fez com que ele dominasse quase o mundo inteiro, veio da China. Então, vou pedir desculpas para vocês por estar aqui num local em que se celebra o Tai Chi Chuan, mas falando, digamos, por um ponto de vista ainda eurocêntrico. Mas o fato é que durante o século XX, na Europa, nós tivemos, desde a preparação, né, que acontece no século XIX, da Primeira Guerra Mundial, até o estabelecimento, digamos assim, da Carta de Direitos Universais do ser humano, né, falo do homem, mas o homem já traz esse elemento questionável de como a gente escreve a palavra homem para se referir à humanidade. Em 1948, se eu não me engano. Então, ali nas idas, na beirinha dos anos 50, o mundo se reúne para dizer, poxa, cara, a gente fez filosofia, tá 2000 anos que a gente faz filosofia. O último cara que propôs uma ideia decente, a gente botou em 2 paus cruzados e deixou ele lá sofrendo um tantão. Será que a gente podia combinar aqui pelo menos o jogo para dizer assim, o que é que pode na guerra, o que é que não pode na guerra, o que é justo, o que não é justo, quem é que tem direito, quem é que é ser humano, né? A primeira vez que a humanidade realmente sentou para fazer isso, independente de origem, de cor, de gênero de nascimento e de orientação sexual, foi por ali nas idas de 1950. Era uma novidade muito grande, porque até então era assim, eu vou aí, por meio da bolacha, mostrar para você como eu frito os meus peixes. E ai de você que frite peixe. Ou frite outra coisa que não seja peixe. Então, de 1950 para cá, a gente vive um esforço de algumas pessoas, com muita participação popular, em torno de estabelecermos um modo de vivência possível para que a maior parte dos seres humanos possam participar e que isso seja mais ou menos democrático para a maior parte das pessoas e combinando com elas. Esse realmente é uma tecnologia muito recente, é um negócio que faz pouco tempo que a gente diz que vai escutar o outro. Escutar mesmo ainda vai demorar um pouquinho. Mas que a gente diz que vai escutar e promete todo 31 de dezembro que a partir de 1º de janeiro eu vou escutar o outro. Isso tem 70 anos, não tem mais do que isso. De lá para cá, o Brasil, que vocês lembram, né? Parafraseando o Dr. Marcos Freire, não sei se vocês conhecem, meu querido professor Dr. Marcos Freire, falava, ó, um dia, por causa de umas plantas medicinal, porque era planta medicinal, saíam os caboclos dentro de uma caixinha de madeira, lá de Portugal, e vieram bater aqui. Por causa de planta medicinal. Cravo, canela, pimenta, essas coisas. E chegaram numa terra, viram que tinha uma planta medicinal em abundância, que a eles interessava muito, que por sinal era uma espécie madeireira, e disseram, vamos botar esse nome nesse lugar? Sem, obviamente, dar participação popular em prol da democracia àqueles que aqui já estavam, que chamavam isso aqui de uma outra coisa. Inclusive não era planta medicinal, mas incluía. Depois teve um império que também usou muita participação popular, inclusive para ir lá impedir a participação popular do Paraguai. Então vejam que a participação popular ela sempre existiu, ela sempre aconteceu, né? E a nossa democracia decidiu que a democracia do Paraguai não era lá uma democracia.
Hoje se fala que a democracia da Venezuela não é lá uma democracia. Há quem saia daqui, tendo vindo de outro lugar, ou seja, sendo filho de imigrantes, passou por esse lugar e resolveu cruzar a linha do país vizinho para ensinar para o país vizinho como com pistola se faz democracia. Como é que eu ignoro o direito daquele outro povo que está ali do lado e vou lá, eu, que não tenho nada a ver com a autodeterminação daquele povo, ensinar para ele como que se faz democracia, como se faz participação popular. Bem, o Brasil eu acho que não é o grande país para ensinar a se respeitar uma participação popular em prol da democracia. Mas nós estamos nos esforçando. E nesses últimos, eu não sei quantos anos eu posso chamar de Brasil, a gente vem seguidas vezes errando e acertando, gente. A gente também não só errou não, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, muita alegria de ser brasileiro, ter nascido aqui. Não tenho dúvida que eu escolhi, quando eu ainda era um espírito, a vir para o Brasil e estar aqui um dia com vocês. E acredito muito que nesses erros, acertos, erros, acertos, acertos. Um dia a gente vai estar melhor do que nós estamos hoje. Até porque até pouco tempo atrás, se eu estivesse em praça pública falando para vocês, não ia ser muito legal para mim. Provavelmente eu teria algum ferro no meu pé, eu teria alguém estalando um chicote. Me espera, isso não tem tanto tempo assim, é um pouquinho mais de 70 anos. Um pouquinho mais, mas não tem 150. Então, como eu penso que de lá para cá nós melhoramos um pouco e que nós, obviamente, construímos a partir de 1950 diversas tentativas nesse país de que, por meio da participação popular, houvesse democracia e, de alguma forma, aqueles que não concordam com as mesmas ideias pudessem minimamente chegar a um consenso que não impedisse a existência do outro que discorda de si. Já dizia Voltaire lá atrás, né? Eu não sei quem falou isso primeiro, mas disseram que foi Voltaire que falou primeiro. Voltaire não, desculpa, Rousseau. E aí a gente chega num período, eu não vou falar dele, é um momento muito sensível da existência da humanidade brasileira, mas chega um momento ali que se diz, olha, não dá para fazer participação popular e democracia sem que as pessoas que não têm onde morar, tenham onde morar. Sem que as pessoas que não tenham o que comer, tenham o que comer. E sem que, não sei, tô vendo uma praça gigantesca que serve eu não sei a que interesse, sendo que existe uma participação popular muito grande para que essa praça sirva à população organizada que quer fabricar saúde para si e para todos os outros gratuitamente na praça. Mas o dinheiro, não é falta de dinheiro. Tem o terreno, ele é público, ele é público. Não, ele não é de ninguém, ele é de todos. Tá. Tem o dinheiro. O dinheiro também não é de todos. O dinheiro também é público. E por algum motivo o dinheiro deve ter se embriagado de alguma coisa, ou aqueles que, né, comandam o dinheiro, porque ele vem e vai. Depois ele vem de novo, depois ele vai. Depois ele vem de novo. Se eu não fosse muito otimista, eu acharia que alguém realmente está trabalhando para que o dinheiro não fique. E que a praça não sirva. Para entender, talvez atender um outro interesse, nada democrático. Mas a gente usa o terreno público, o interesse público, o poder público e o dinheiro público não para fazer democracia. Então, eu não poderia vir aqui na Praça da Harmonia Universal no dia 4 de setembro. Eu estou há menos de 30 dias, correto? Menos de 30 dias daquele momento que a gente vai selecionar dentre nós alguns, talvez sábios, talvez não, talvez vão estar em harmonia com os espíritos, talvez não.
Esses espíritos, eles são espíritos, mas eles não têm que ficar vagando por aí. Talvez não. E os jovens eu não vou nem perguntar, porque se o verso não falou dos jovens, eu também não vou falar dos jovens. Mas o fato é que eu não poderia vir aqui no dia 4 de setembro, a menos de 30 dias, para dizer por que essa praça ainda não é mais, do que o totem e o que vocês fabricam aqui todos os dias e noites, porque quando a gente dorme o corpo não está aqui, mas com certeza deve ter alguma parte nossa parecida com os espíritos que deve visitar e lembrar do que a gente fez aqui ao longo do dia. Bem, eu espero que essa praça possa, respeitando a participação popular daqueles que dela se beneficiam, respeitando o interesse público, que é o motivo por que ela existe como praça, possa se converter num espaço democrático de construção de saúde. Porque senão ela pode virar amanhã fábrica de arma de destruição em massa. Se não houver um processo regulatório, coletivo, popular, democrático, verdadeiramente, amanhã essa praça pode estar sendo usada para excluir. E aí não tem nada de participação popular como a gente espera, nem de democracia, nem muito menos de saúde. Isso já deve ter acontecido com algumas entrequadras de muitas cidades. Talvez aqui mesmo, próximo. Talvez a vizinha de lá e talvez a vizinha de lá. Mas essa pode ser que a gente ainda consiga fazer com que os sábios estejam alinhados com os espíritos e que esses não fiquem vagando por aí e que os nossos governantes aprendam, pelo amor de Deus, a governar o país como quem frita pequenos peixinhos. Bem, década de 70, depois de muito estica e puxa, depois de muito Sansão e Golias, depois de muito Gilgamesh e Yuban, a gente constrói uma coisa chamada reforma sanitária. Aí a gente diz, olha, sabe esse negócio que vocês constroem umas caixas de sapato gigantes, bota o pessoal que está doente lá e afasta eles dos que estão supostamente saudáveis e das famílias, e a gente não sabe se o cara vai ou se o cara volta. Esse negócio tá funcionando não. A gente precisaria assim, ó, que o cara quando tivesse alguma sensação de que ele já não tá muito bem, que tivesse alguém que pudesse já estar de olho nele e dizendo, pô, você não tá muito bem, né? Eu conheço quem pode te ajudar. Aí vai lá, de repente, leva pro Mestre U, o Mestre U, com toda a sabedoria dele, faz a orientação pro indivíduo e diz assim, olha, você ainda não está doente, né? Mas para quantas pessoas disse isso, Mestre U? Faz Tai Chi Chuan que você vai ficar melhor. Agora, nesse rumo que você tá, tu vai virar peixinho frito. E esse movimento construiu de modo a dizer, nós não queremos mais caixas de concreto em alguns lugares. Nós queremos em todas as praças, em todas as ruas, em todas as vias, em todas as casas e mesmo aqueles que nem casa possuem, direito de acessar serviços de saúde. Tem gente atrás? Hoje não tem como. Bem, tem uma confusão danada porque não perguntaram aos donos das caixas se aquela participação popular e aquela democracia que a participação popular estava invocando dialogava com a participação popular dos donos das caixas. E se a democracia da participação popular era interessante para a democracia que os donos das caixas queriam. Tem algumas caixas aqui, para quem não conhece, tem uma caixa que fica aqui na 102, acho que é 102, 101 Norte. Tem uma caixa, duas do outro lado, uma caixa que eles chamam caixa de base, vocês devem conhecer. E tem o outro caixa que tem nome de mulher. E tem um tanto de caixa que torce para que essas caixas não funcionem e elas ficam mais distantes. Veja, elas não ficam no centro, elas ficam distantes das caixas do centro, torcendo para que as caixas do centro não funcionem, para que elas possam oferecer para
o povo, que eles tenham participação popular no financiamento do projeto de democracia deles, dos donos das caixas, que ficam na ponta norte e na ponta sul. Vocês estão vendo que a gente deveria, talvez, além de pensar nos peixinhos fritos, pensar também nos donos das caixas. Tá. O fato é que esse movimento, chamado Reforma Sanitária, construiu as bases que, durante a Assembleia Constituinte de 1988, que foi precedida pela 8ª Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde sempre foi um espaço. Vocês estão vendo que eu vou e volto, né? Assim, não é o dinheiro que vai e volta. Eu também, às vezes, faço isso com pensamento. Por isso que eu não critico tanto o fato de dinheiro não ter sido empregado ainda. Mas as conferências de saúde sempre foram um espaço que... Quem é que falava nas conferências de saúde? Era ministro da saúde, era o doutor que era dono da caixa, era o fulano que representava o equipamento que o dono da caixa precisa comprar para vender o modelo de democracia para os pequenos peixinhos. Oh, não, já estou misturando as coisas. O fato é que em 86, pela primeira vez, por exemplo, uma associação como a ABT, é isso? Pôde chegar lá na conferência e dizer, diante da necessidade de participação popular, que está escrita na Carta de Direitos Universais de 1950, 48, nós queremos dizer para vocês o que a gente entende que é saúde para a gente. Dá para escutar? E em 86 se faz um grande movimento para que a sociedade civil organizada pudesse dizer ao governo qual a saúde que a sociedade civil queria que o governo fizesse, para que o governo não escutasse só o raio dos donos das caixas. Bem, se traçou lá em 86 a necessidade de reorganizar, olha só, o sistema de saúde, de modo a que um novo sistema de saúde existisse, que ele não fosse comandado pelos donos das caixas. E que as caixas eram importantes, mas eram importantes as praças também. E que a gente precisava de muito mais praças para menos habitantes precisarem das caixas. Foi a primeira vez que a gente disse, eu preciso de praça. Caixa também é legal, a gente não quer acabar com as caixas. Mas a gente precisa de muitas praças. Porque as pessoas, elas foram feitas para estar na praça. Já diziam os democratas lá de 2.500 anos atrás. E não nas caixas. Porque quando ele vai para a caixa, às vezes a gente não sabe se ele volta. E eu já tive numa caixa, o Natal já teve numa caixa, eu acho. O Aristem, eu vi Aristem na caixa. Fui visitar ele lá na caixa. E quando a gente vê o amigo sair da caixa e voltar para a praça, a gente diz, poxa, que bom que você voltou. Então, realmente, a participação popular parece que gosta das pessoas nas praças e não nas caixas. 88 vem uma Constituição que diz o sistema de saúde tem que ser único, só tem que ter uma regra no Brasil inteiro, ele tem que servir todo mundo, independente de ser chinês, chileno, equatoriano, equatoriano, brasileiro, ou se você não souber nem dizer oncotô, doncossô, proncovô, cocossô, né? Não importa. Se você consegue estar em duas patas, e mesmo quando você não consegue ir com as duas perninhas, mas se você chegar na frente de um serviço de saúde, você vai ser atendido e a gente não vai perguntar para você se você tem como pagar e não vai dizer para você quanto custou, porque já está pago. Já está pago pela participação popular em prol de um sistema de saúde democrático e que, obviamente, democraticamente assiste as pessoas. Isso foi dito e se colocou, artigo 1º fala do Brasil, artigo 2º fala mais ou menos da criação, igual ao nascimento de um ser humano, né? Nasceu o Brasil hoje, ele é interfederativo, tem federações, ele tem estados, se organiza como uma federação. Ele é soberano, ele se autodetermina. E o povo, por meio de participação popular democrática, não se submete a interesses nem dos donos das caixas, nem dos donos de nada. E também é importante que a gente garanta
que as pessoas possam falar, ou seja, que o Marcos possa vir em praça pública, falar o que ele pensa, que as pessoas que estão escutando possam escutar ou não, sem querer apedrejá-lo, desde que o Marcos não fale coisas que agridam as pessoas que estão escutando. E aí vem o artigo que diz saúde, bem no comecinho. Saúde é um direito de todos. Como, não é o que fala que é direito de todos, dever do Estado, isso é um pouquinho mais na frente, eles demoraram mais de falar isso. Mas eles disseram que é direito de todos, como água, como habitação, como comida, como trabalho, como lazer. Ou seja, trabalho é direito, gente. Hoje em dia a gente está vivendo essa situação. Trabalho é um direito. Porque sem trabalho não tem renda, se não tem renda não tem dignidade, não tem dignidade não tem mais nada. Né? Afinal, o direito fala muito disso, da dignidade da pessoa humana. Bem, esse movimento que em 88 construiu uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, daí por que eu fiz essa agonia toda de lá para cá até chegar no SUS, tem mais uns 4 ou 5 artigos que diz que é direito de todos o dever do Estado, que a pessoa tem que ser vista como um todo. Não é porque o Zé Carlos é dono de caixa de joelho que o cidadão chega com um problema no joelho e que o Zé Carlos não vai lembrar que o joelho serve para que o quadril possa se deslocar, porque sem o joelho o quadril não se desloca, ele fica só se movendo, e que esse deslocamento sirva a um ser que tem coração, né? não é uma coisa inanimada, é uma coisa que tem emoções, que respira, ou seja, ele às vezes se sente numa caixa. E mais, que isso traz memórias e que tem sentido de vínculo e de significado, como nós todos temos aqui com essa praça. Então, Zé, por mais que você cuide de joelho, o cara não é um joelho. Mas se você melhorar o joelho dele, ele vai conseguir ter vínculos, emoções e se deslocar até a praça e ter as memórias boas que ele tem na praça. E com o exercício livre de ir para onde ele quiser. E na hora que ele não quiser mais ir para aquele lugar, ele vai para outro. Outras coisas foram ditas nessa carta. São coisas muito legais. Os donos das caixas vivem querendo escrever esse negócio de um outro jeito, sem participação popular, numa outra caixa que tem lá, sem a participação popular. Bem, eu espero ter trazido para vocês alguns elementos sobre participação popular, sobre democracia e sobre o Sistema Único de Saúde. O fato é que tudo isso que eu falei e esse entendimento que é bem recente está em jogo a cada dia. E muitos dos que hoje são espíritos trabalharam duramente, se tornaram sábios e morreram em prol de que os atuais sábios estejam em harmonia com os espíritos. Que os espíritos não vaguem por aí. E que os benditos dos governantes aprendam a fritar peixinhos. E assim governar um grande país. Penso que será um governo muito mais profícuo se houver participação popular, em prol de mais participação popular, em prol de que todos possam ter participação popular. Para construir uma democracia em que o demo, no sentido governo, demos, ele seja realmente coletivamente construído. E que a nossa responsabilidade de autodeterminação dialogue com a responsabilidade que cada um de nós tem de governar individualmente onde é adequado para uma participação popular democrática, que é o exercício individual dentro da coletividade. E que tudo isso possa produzir saúde. Não estou falando de cirurgia, não estou falando de endoscopia, não estou falando de antibiótico, estou falando de saúde. Saúde é muito mais que isso. E saúde, segundo o artigo 6º, tem a ver com a alimentação,
moradia, trabalho, lazer, cultura, Tai Chi Chuan. E que a praça seja pública. E que a praça tenha equipamentos públicos financiados com dinheiro público num projeto público que beneficie o coletivo. É isso. Muito agradecido, doutor Marcos. Nos esclareceu. Isso aqui nos fortalece para continuar a nossa Praça da Harmonia. A participação popular, a formação dessa saúde, que precisa ser essa saúde do povo com participação do povo. Doutor Marcos, muito agradecido. Aqui vai receber um livro aqui da praça, a história toda da praça aqui, escrito por vários, aqui na praça. Esse aqui foi bom para o doutor Marcos. Para tirar foto junto. Mestre Vu, vamos tirar foto com o casal e mais o Vitor. Vamos lá. Fica aqui. Tá. É participação popular, né? Participação popular. Muito obrigada, doutor Marcos, Chimene.